Fale seu nome, por favor, que eu esqueci agora. Primeiro, me apresentar, agradecer a Rita. Meu nome é Carlos Paz. É que veio o assunto de concurso, eu falei, eu acho que eu tenho que falar. Porque tem uma face da história, né, da ditadura, que as pessoas às vezes não conhecem, porque o reflexo era muito grande. Porque eles tinham um descontrole social do país, da violência, e não era só esse absurdo, a gente vê as obras, e eu agradeço muito por essa oportunidade, são coisas singulares, porque eram mensagens, mas com conteúdo histórico, né, com uma história absurda e recente, e uma história muito recente, né, que talvez, se a gente pegar aqui os jovens que estudam aqui ao lado, eles não conhecem, e a gente não pode deixar essa história morrer, porque quem não conhece o passado certamente não vai ter futuro, né? Então, eu gostaria de começar, eu vou ser rápido, eu vou começar em Costa e Silva, na guerra, nos pracinhas, mas bem breve para vocês entenderem. Eu acho que todos sabem aqui, né, que os pracinhas, eles eram civis que foram convocados para a guerra, e a maioria deles não tinha uma formação. Naquela época o país tinha uma dificuldade muito grande de formar as pessoas, né? E quando voltaram, a expectativa desses pracinhos era ocupar um cargo dentro do militarismo. Mas na visão dos militares, o Estado brasileiro, ele era inferior. O que comandava a vida das pessoas e o próprio Estado eram os militares. Então o que eles fizeram? Costa e Silva fez um decreto-lei e liberou para que esses pracinhas pudessem escolher um cargo público sem concurso. A maioria escolheu a Guarda-Moria da Receita Federal. Vê que órgão de pouca importância para eles, colocarem pessoas sem concurso, sem uma especificação técnica, no órgão arrecadador do país, né? Então, por aí a gente vê qual era a noção que eles tinham de Estado. Nenhuma. O Estado era deles. E nós jovens, desculpa, a minha voz eu estava incomodando, é que eu fiz curso de dicção, quando jovem eu fiz muito teatro, produzi peças com Kiko Jaê, Jane Rato. O que me foi furtado assim, pelo movimento militar. Mudou a minha vida. Então eu fui prestar um concurso, todos nós, eu represento um grupo de 20 pessoas aqui, da Receita, todos nós prestamos um concurso, porque éramos de família de classe baixa, média, tinha que ajudar na família, 19, 20, 21 anos, era essa a média, né, nossa. E não sabíamos que nós estávamos entrando dentro de o maior aparelhamento militar, talvez, de todos os órgãos públicos, em especial a Alfândega de Santos, que era conduzida pelo neto do general Rondon e pelo Erasmo Dias, que já nos separaram, na época, dentro dos conceitos de análise militar, com relatórios do DOPS, de inteligência e tudo mais. Naquela época, pessoal, assim, o absurdo é tão grande que, naquela época, existia um descontrole social muito grande. O Porto de Santos era o porto mais perigoso do mundo. Os navios não queriam vir para Santos porque sofriam assalto. Eu tenho declarações de comandante de navio que matavam as pessoas a tiro, jogavam no mar. Tinha guerra no Porto de Santos. E eles não queriam decretar uma intervenção militar, porque se eles decretassem uma intervenção militar, a entidade internacional saberia que estava em descontrole total o país. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram jovens estudantes concursados e jogaram no meio de uma guerra civil, né, nos usando e nos manipulando. E tem muito papel, muito documento, assim, a perseguição começou a ser enorme, porque nós começamos a nos organizar para poder montar um sindicato, né? Porque a gente não conseguia compreender como é que aquelas pessoas estavam fazendo aquilo, com a gente nos colocando naquele risco. Eu digo assim, para mim é uma grande honra estar aqui com as senhoras, com os senhores que viveram essa agressão direta, né? Mas acontece que a estrutura militar era o Estado inteiro, né? A desconsideração com o civil e com o próprio Estado era muito grande. Então, eu costumo dizer assim, você tem um filho de 19, 20 anos, meu primeiro dia de trabalho, eu cheguei dentro do Porto de Santos, me colocaram 4 armas assim, estavam roubando ponta de furandeira no navio, os caras me chamaram do nome de um artista americano, naquela época eu devia aparecer com esse artista, falaram, se você for lá, nós vamos te matar. Aí no segundo, no terceiro dia, eles falavam assim, ó, eu acho melhor vocês se armarem. Tem uma casa ali, a Falcão Negro, sendo daqui, vocês podem comprar arma. Nós não vamos dar arma, mas se vocês não se armarem,
Tem filme do Goulart de Andrade, da nossa atividade, já chegou, nós pedimos para fazer uma reportagem, ele fez. Todos jovens. E quando a gente começou a contrariar essa estrutura militar, porque todos os nossos chefes eram militares, existia um serviço de inteligência dentro da Receita Federal, começou a perseguição. No meu caso, por exemplo, eu sofri um atentado de morte na Praia de Santos. Tentaram me matar. Nos exoneraram de um concurso público, jovens. No dia seguinte, eu fui para os Estados Unidos. Governo militar, Figueiredo. Ainda assim, eu procurei uma pessoa, um conhecido meu, o Luiz Hammer, que foi uma pessoa muito perseguida na época, porque ele fazia a papelaria toda do sindicato dos estivadores e tal. Ele falou, tem uma pessoa que eu conheço, procura, que me ajudou muito lá, que foi o Fernando Neto, do De Brasílias, né, que era um jornal que era feito, mas não entrava no Brasil, ia para a Europa, e tá só por exilados políticos. Esse Fernando Neto, ele saiu pela fronteira lá do Rio Grande do Sul e tal. Então, eu fui embora do país. Quer dizer, deixei todos os meus sonhos, minha família, e tal. Isso, assim, teve uma influência tão grande na minha vida, a minha revolta foi tão grande, que eu voltei a prestar concurso para a Receita Federal e acabei sendo 5 vezes presidente do Sindicato da Receita aqui no estado de São Paulo, fui da mesa nacional, eu sou presidente de honra do sindicato, que é 80% da mão de obra do estado de São Paulo, da Lei 10.080, eu que montei, dos oficiais administrativos, fui diretor do sindicato aqui do HC, sou diretor da CAPESP, e aquilo que hoje eu paro e falo, gente, eu comecei com 16 anos nas artes cênicas, né? E veja a influência que isso teve psicológica na minha vida, né? Alterou minha vida. Então, quantos talentos, quantas pessoas passaram por isso? Porque fez um concurso público. Teve colega que se matou, muitos viraram alcoólatras, teve colega que foi morto, tentaram me matar, eu tenho esse boletim. Então, essa é a realidade. Então, isso A maioria teve que sair da cidade por questão de perseguição, né? Eles eram tão covardes que eles manipulavam os marginais, colocando a nossa cabeça a prêmio, usando o bandido. Olha, você quer se livrar aqui desse problema? Você vai lá e, na função, você vai lá e manda aquela pessoa para o céu, né? Então, nós passamos por isso, por um concurso público, fomos exonerados por quem não prestou concurso público, perseguidos, tivemos que abandonar nossas cidades. Sim. Colegas, nenhum mais se ajeitou na vida, né? Saiu todo mundo psicologicamente afetado. Eu fui embora do país, né? Colegas mudaram de cidade, e esse é o reflexo, né? Para que a gente possa entender que assim, o mais absurdo é que o que os senhores passaram. Aí é incompreensível isso, né? Chegar a esse ponto. Mas assim, todo o Estado brasileiro foi contaminado e foi administrado com esse conceito militar. E pode ter certeza que aqui você teriam grandes pessoas, e dentro nós teriam grandes pessoas em outras atividades, mas que não conseguiram porque prestaram um único concurso público na década de 80. Obrigado, viu, ministro? Eu pedi a Ana para falar um pouco. Eu acho que esse depoimento do Carlos é importante, porque é o seguinte, aquilo que a doutora falou sobre a luta para a lei de anistia e a interpretação dada a ela tem consequências posteriores e que a gente vivencia até hoje. Então, quando a gente fala de violência de Estado, está ligada a efetividade do que foi o processo da anistia, da abertura gradual e restrita. Então, a gente tem, inclusive, documentos de 94, após a Constituição, inclusive estou citando esse documento, porque ele foi publicado pela grande imprensa, que o título era Militares espionam entidades sindicais, em que a jornalista Luciana
pegou documentos em que o monitoramento aos trabalhadores continuou, inclusive após a nossa Constituição Cidadã. Então, é preciso, esse momento de rememorar os 44 anos da Lei de Anistia, é a continuidade da luta da Dodora e muitos outros que, não em 79, mas já antes, começaram a lutar, sofreram, foram presos, torturados, alguns assassinados, e essa luta continua. Então, essa atividade aqui é parte de centenas de outras atividades que estão ocorrendo durante esse mês de agosto em todo o Brasil, para a gente lembrar isso. Então, aqui não é só para a gente lembrar do passado, é para a gente lembrar da nossa luta, que ela continua hoje, e ela é necessária hoje que a gente retome cada vez mais, e a gente não vai descansar. É isso que a gente tem que passar para as gerações futuras, que a gente não vai descansar enquanto não houver a responsabilização dos torturadores, daqueles que exploraram, torturaram, humilharam, né, a classe trabalhadora, as mulheres, os negros. A maioria da classe trabalhadora é composta de negros, hoje de mulheres, e naquela época as mulheres não só foram presas e torturadas, mas foram também instrumento de tortura. Então, a gente tem que discutir isso. Eu acho que a Comissão de Anistia ela tem um papel, essa nova Comissão de Anistia, que é de dar voz, entendeu, a essas questões que ainda nós não discutimos e que são necessárias discutir, e a gente roga, né, amanhã vamos encontrar o ministro Silvio Almeida, e uma das questões que nós vamos levantar nós queremos que a instalação da Comissão de Mortos e Desaparecidos seja feita já. Não há por que o governo protelar a não instalação da Comissão de Mortos e Desaparecidos. E nós também queremos que a Comissão de Anistia, os companheiros aqui, trabalhadores da Receita Federal, Márcia também, tiveram o seu processo analisado pela comissão do governo inominável e foram indeferidos, considerados subversivos, e nós esperamos que essa comissão reveja todos esses casos o mais rápido possível. Era isso que eu queria colocar, Rita, agradeço. Tem gente querendo fazer pergunta. Claro, a Tereza está querendo. Podemos começar ali? Pois. Por favor. Lá na frente, melhor? Opa, claro. Oi. Oi, velho. Oi, mulher. Tudo bem? Tudo bom? Ó, primeira coisa que eu quero lembrar, quando ela falou da questão da participação das mulheres no apoio hein? Eu sou a Tereza Lajolo. Então, é o seguinte, o apoio, essa questão de estar junto com o movimento operário, foi a conduta que nós, do Clubes de Mães, sempre tivemos, porque nós entendíamos que ela era a luta de todos os trabalhadores, que nós tínhamos que estar juntos, que nós não podíamos nos abdicar de entender, de compreender a realidade e estarmos sempre junto com eles. Então, o que foi de participação, isso foi uma coisa normal durante um período complicado, que foi o período da ditadura militar. Essa é a primeira coisa que eu queria lembrar, tá certo? Quer dizer, que nós tivemos, que hoje é meio que difícil, né, acontecer isso, porque eu vou chamar a atenção, nós não existimos mais como pessoas que vão junto ao povo conversar com ele para entender como é que vai a cabeça dele, por que ele está pensando desse jeito, mas sem agressão, sem nada, e fazer com que ele comece a pensar sobre a realidade, porque se nós não fizermos isso, gente, vocês acabaram de ver o que está acontecendo na Argentina. A Argentina foi o país que catou todos os militares e botou lá para serem julgados.
que aprontaram o que aprontaram as mães da Praça de Maio. Agora, nós temos que tomar cuidado, porque os caras estão aí. Porque essa tendência política, tá certo? De ter pessoas como o ex aí, tá certo? E aquela coisa maluca que está lá, com 30%, que é uma coisa maluca a existência daquele sujeito, tá certo? Então, por quê? Se é um país que a gente acreditava que tem, por que está acontecendo isso? E eu quero chamar atenção para isso, minha gente. Nós temos que reabilitar toda a política que nós tínhamos, que ajudava a gente mostrar o reconhecimento da nossa luta de trabalhadores, que são as comissões, a comissão da anistia, tudo. Nós temos que voltar a existir, porque nós temos que garantir que isso aconteça, mas nós temos que fazer as coisas, fazer com que a população, os jovens, tenham noção do que aconteceu e como aconteceu. E se a gente for saber, tem muita, mas muita gente nessa cidade que não sabe nem 1 milímetro do que aconteceu. Tá certo? Tá? Então nós precisamos saber, inclusive agora, que o raio do governador resolveu ele produzir a proposta de ensino. E eu quero chamar a atenção de vocês para isso, que não é só ficar contra os livros, não sei o que tal. Vocês sabem o que quer dizer ter um período integral numa escola? Quer dizer o seguinte, que os meus ex-alunos que estudavam de manhã e saíam correndo para trabalhar, não vão mais. E outra coisa, está acabando os cursos noturnos nas escolas, não vai ter mais. Então, é jogar a juventude numa situação em que eles não consigam mais estudar, ter condições de estudo. Porque não vai poder estudar no período integral, porque eles precisam trabalhar. E não vai estudar à noite, porque não vai ter noturno. Então, uma das coisas que eu vim também hoje para falar era isso, propondo, pessoal, ajuda, viu? Todo mundo, ajuda quem já foi professor, quem conhece os grandes educadores e tal, para fazer um movimento de apoio a todos os estudantes e professores, porque vai acabar professor não vai existir mais quase, tá certo? Então eu estou muito preocupada, porque ele está jogando a juventude no ostracismo, e a desculpa para ter período integral, que tira a criança pobre da rua para não ser perseguida pelo pessoal da corrupção, aí, da droga e tal, e põe na escola, e nós aplaude, tem gente que aplaude, entendeu? Aplaude, mas e daí? O que é o curso técnico dele? Ninguém sabe. Então é bom vocês prestarem atenção nisso, porque nós, geração 68, certo? Eu sou geração 68. Geração 68, nós lutamos por escola pública, gratuita e de qualidade. Hoje, nós temos que incluir nisso não excludente, porque está dando a exclusão, e a qualidade da escola está indo para o brejo já faz tempo, gente. Hoje, uma pessoa que trabalhava comigo, minha amiga que trabalhava em casa, ela ria. Tereza, você lembra quando o diretor dizia assim, você entendeu o que ele escreveu? Eu dizia, mais ou menos, então está certo. Põe aí que está certo. Era assim. Sabe o que nós ganhávamos e que continuam ganhando os professores? De aumento? Não tem aumento, mas tem um tal de abono, de bônus. Você sabe o que quer dizer esse bônus? E por que eles ganham esse bônus? Depende do número de alunos que eles aprovam. Por favor, minha gente, acorda. A criançada está desanimada, não quer estudar, porque eles passam de qualquer jeito. Um aluno do primeiro colegial uma vez para mim disse o seguinte, vocês me passaram até agora.
Quero ver se vocês não vão me passar no colegial. Então, eu quero chamar a atenção para vocês que a coisa não é brincadeira. Agora, para terminar, eu quero chamar a atenção sobre o seguinte: nós todos falamos do ato institucional número 5, fatídico dezembro de 68. Mas eu quero chamar a atenção que na Comissão da Verdade Nacional foi descoberto um documento que se chama Sistema de Segurança Interno. Foi feito em 1970 e está na redação da Comissão da Verdade, primeiro volume, está lá. Esse documento, ele passou a existir em 70 e foi nesse documento de 70 que vem a criação do DOI-CODE. Então, o DOI-CODE não foi criado em 68, foi criado em 70, a partir de 1970. 70. A partir da chamada Lei de Segurança, Sistema de Segurança Interna. Nós não sabíamos disso. Vocês sabiam disso? Não. Entendeu? Então, mas a criação oficial está aí. Eu estou falando disso. Oficializaram o DOI-CODE em 1970. Além disso, tá certo? Tem uma outra coisa. Quando eu morava na Brasilândia, nós fizemos um movimento e o Maluf reprimiu a gente. Vocês lembram disso? A repressão. E aí, o pessoal que veio nos reprimir, estavam todos vestidos a paisana. Interessante, entendeu? Não era polícia, era paisana. E aí, todo mundo... Mas teve, na Assembleia Legislativa, teve um deputado que falou assim, são os PA, entendeu? Então, ela falou, mas o que é isso? Está lá, nesse Sistema de Segurança Nacional, a criação deles. Esses caras são caras que o governo federal, para a parte militar, pega gente da polícia, tira da polícia e põe para trabalhar como pessoas disfarçadas, tá certo? Tá? Então, isso daí é o que acontece. É uma coisa muito importante para verificar com o nosso secretário dos Direitos Humanos, tá certo? Se não é possível revogar esse sistema de segurança interna. Porque, gente, tá certo? Toda a estrutura montada na época da ditadura está lá e está mantida. O Gabinete de Segurança Interna vem daí também. Gabinete de Segurança Interna. Então, ou nós, entendeu? Vamos assumir a questão da anistia, mas vamos também, dentro dessa escola, que eu assino embaixo, que a anistia foi da vida eterna para a política militar. Tá certo? Vocês viram agora, durante esse governo, o que aconteceu. Aliás, vocês hoje, se assistirem, né, esse depoimento do hacker, vocês vão ver que acrescenta mais militar e capa grossa na história toda da corrupção. Então, vocês devem observar, entendeu? E pedir ao ministro, se for possível, entendeu? Acabar com isso, porque isso é ainda um elemento de... Se não foi, acabou o DOI-CODE agora, pode voltar. Ou pode voltar a outra coisa, baseado nesse, tá certo, sistema de segurança interna. Era isso que eu queria dizer. Obrigada. Obrigada. Sim. Nós estamos... Pega aqui. Vamos tentar encaminhando, né? Se mais alguém quer falar, a gente tá bom. Quer também falar, tudo bem. Bem, eu vou falar só uma coisinha, chamar atenção para um assunto, para que todos nós passemos a refletir mais sobre isso, sobre o que eu vou falar. Todos nós aqui sabemos quando começou a ditadura, né? Tem até uma divergência, mas é de 24 horas, foi no dia 31
de março ou no dia 1º de abril, tal, né? Mas 24 horas é um período de tempo irrelevante para a história. A minha pergunta é o seguinte: quando acabou a ditadura? Quando acabou a ditadura? Será que foi com a primeira eleição direta para presidente? Pode ser, né? Pode ser também quando fizeram a Constituição, né? E houve a assinatura da Constituição Cidadã, como foi lembrado aqui hoje, já, né? E eu tenho minhas dúvidas se a ditadura acabou, por todas as razões que foram ditas aqui, né? Porque se os atos institucionais não têm mais vigência hoje em dia, né? Que papel eles cumpririam? Se hoje, nesse nosso regime, determinadas pessoas, determinadas entidades, determinados veículos prestam o mesmo papel. Sabe, para que criar censura e ter um departamento de censura, se a autocensura pode resolver isso numa boa, tranquilamente, né? E se a grande imprensa omite ou deturpa o que vai noticiar, para quê? Para que ter censura? Não é verdade? Eu tenho minhas dúvidas, e vamos refletir, quando foi que acabou essa ditadura? Quando foi que acabou? Será que foi em 2016, agora, com o novo golpe? O golpe no golpe? A gente fala, nos foi ensinado que o ato institucional número 5 era o golpe do golpe. E aqui para nós, só se dá um golpe no golpe com a destituição daqueles golpistas. É a democratização que golpeia os golpistas, é a democratização. Não é um aprofundamento daquele golpe que muda o caráter de nada. Enfim, era esse tipo de coisa que eu queria que a gente refletisse. Né? Eu tenho minhas dúvidas, eu ainda vou fazer um trabalhinho qualquer, um trabalho intelectual, um texto, dizendo o seguinte, porque o Golbery dizia que a preocupação, e a gente pode ver isso na prática, na vida, na história, a preocupação dos ditadores militares era de institucionalizar o regime, né? Tanto é que eles faziam atos institucionais para garantir essa institucionalização, não é verdade? Aliás, o primeiro ato não tem nem número. Eles pensaram que só com aquele ato estava resolvido o problema. Como não resolveu, logo em seguida teve uma série de eleições estaduais e eles perderam todas. Perderam no Rio de Janeiro, perderam no Rio Grande do Sul, perderam em Minas Gerais, tal. Aí eles criaram um novo ato institucional e chamaram de 2. Então, a partir daí, começou a numerar ato. Aí teve ato 3, ato 4. O ato 4 é lindo, maravilhoso. Vocês sabem do que é o ato 4? O ato 4 chamaram um cara que redigia constituições. Ele já tinha feito uma constituição chamada a Polaca, que é a Constituição de 1937, e pediram para ele redigir uma nova Constituição para o governo ditatorial brasileiro. E ele redigiu. Aí, com ela pronta, editaram um ato institucional número 4, e aí eu vou responder a pergunta, né? Para quê? Para que o Congresso, que estava fechado naquele momento, para que o Congresso fosse reaberto, para que ele aprovasse a Constituição. Então, abrir o Congresso para ele aprovar uma Constituição. Não foi o Congresso Constituinte. E aí nasceu a Constituição de 67, que é a Constituição da ditadura. Foi assim, ato institucional número 4. Mas é isso, tenho dito. Preste atenção.